3, 2, 1. Estamos ao vivo, pode começar, Valdo. E aí, galera do quinto ano, vocês estão bem? Estão bem, gente? Estão se cuidando, estão estudando, estão tomando todos os cuidados necessários para ficar bem. Olha, isso tudo é muito importante, tá, minha gente? Quero dizer que a gente está com muita saudade de vocês, tá? Das nossas aulas, dos nossos risos, dos momentos de estudo, porque tudo isso é significativo e de crescimento, né? Mas agora, o momento, gente, além de ser um momento de estudar, é aquele momento também da gente se cuidar, né? Cuidar de si para que também possa cuidar da família, certo? Então, a gente espera muito, confia muito em Deus, para que todos nós estejamos bem em breve. Se Deus quiser, a gente esteja de volta na nossa escola e com as nossas atividades cotidianas, tá beleza? Então, já deixa aqui um abraço para todo mundo, galera. E eu quero apresentar aí, vocês já devem estar vendo, o título da nossa aula, né? A gente vai falar um pouco sobre mitos e lendas. A gente já tratou disso em sala de aula, mas hoje nós queremos apresentar as diferenças, certo? Qual a diferença de mito para lenda, tá? Mas antes disso, meu povo, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão vendo aí duas imagens, né? Tem duas imagens aí na tela e eu quero fazer um desafio para saber quem acerta do que trata essas imagens, tá? A gente está vendo aí um martelo, né? Numa imagem, na outra imagem a gente vê uma serpente. Eu não sei se... Eu vou dar alguns detalhes aqui, porque pode ser que alguém não esteja enxergando bem. Tem uma serpente aí com fogo, né, galera? E algumas pessoas olhando para ela assustada. Então vocês vão colocar aí do que trata essas duas imagens. Uma é um mito, tá? E a outra é a lenda. Então vocês vão dizer qual é esse mito e qual é essa lenda, tá? Responde aí no chat. Daqui a pouco a gente volta para saber a resposta de vocês, tá beleza? Meu povo, olha, apresentando o nosso tema. Opa. Ana, passou? O slide passou? Ainda não. Não? Então deixa eu ver por aqui. Mas está direitinho, está aparecendo o primeiro slide. Está aparecendo, então vamos ver aqui. Opa. Não passou? Não. Não, né? Deixa eu ver aqui. Descompartilhe e compartilhe de novo. Certo. Ok, meu povo. Vamos nós. Vamos lá, vamos lá. Ok. E a gente, olha, a gente tem muita coisa para aprender, tá? Nessa aula. Essa galera aí, viu, meu povo, já até criaram lendas, né? Já apresentaram as preferidas deles. Sendo muito bacana. Ok. Compartilha novamente. Pronto. Apareceu aí na tela? Um minuto. Apareceu, testa aí para passar, para ver se está passando. Opa, tá indo, né? Tá sim. Que bom, que bom. Então, muito bem, meu povo. Olha só, o que é que nós vamos estudar hoje? A gente vai responder algumas questões, né, para relembrar. O que são lendas? A gente vai falar sobre as lendas urbanas. E as lendas urbanas, o que são essas, né? O que elas são? O que são mitos? A diferença entre mitos e lendas. E a gente vai fechar voltando para essa imagem aí, falando sobre os mitos e lendas do livro didático. Pois não, Ana, pode falar. Deu uma travada aqui na área de trabalho, tá? Foi. Voltou, calma, não mexe não. Tá bom. Acho que deu certo, vou voltar aqui porque tinha travado. Mas a galera tá vendo aí a imagem? Agora eles estão vendo que são lendas e as lendas urbanas, ppp. Muito bem. E para a gente fechar, galera, com mitos e lendas no livro didático, é importante vocês observarem essa árvore que está logo aí, tá certo? É um baobá. Vocês vão vê-la também lá na atividade que a gente encaminhou para vocês, certo? Então, muito bem. Primeiramente, o que são lendas? Muito básico. São narrativas fantasiosas, transmitidas de forma oral através dos tempos. Então, essas narrativas, gente, ou essas histórias, né, das lendas,
elas não foram escritas por um determinado escritor, ele publicou um livro a princípio, não. Foi transmitido oralmente, né, de geração para geração, de pai para filho, e assim sucessivamente, tá? A gente tem aí o exemplo de algumas, né? A gente tem aí um lobisomem bem moderno, né, fazendo um debe, né, meu povo? Tem o curupira, um saci aí com cara de faceiro, a mula sem cabeça, que eu acho que a mula sem cabeça era para ser chamada mula cabeça de fogo, né? Porque ela tem uma cabeça, só que é fogo a cabeça dela. E a gente tem também aí a Vitória Régia, tá, meu povo? Então, são alguns exemplos de lendas, né? Toda lenda ela tem algo fantástico. Por exemplo, a lenda do lobisomem é um homem que se transforma num lobo, né? A mula sem cabeça é uma mula, só que ela tem uma cabeça de fogo. Curupira, além dos poderes que ele tem os pés virados para trás, e assim sucessivamente. Beleza? Vamos agora para as lendas urbanas. Lendas urbanas, viu, minha gente? O pessoal gosta demais, né? Sei o que é isso, mas tem muita gente que gosta de lendas urbanas, tá? Galera, depois da gente explicar aqui, a gente vai voltar para aquela pergunta, tá? Ver a resposta de vocês. Olha só, as lendas urbanas, elas recebem outros nomes. Mitos urbanos, lendas contemporâneas. E o que é que elas são? Elas são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista. É muito parecido o que elas são com as lendas comuns, né? Só que a divulgação dela, atualmente, elas são lendas mais modernas e elas são divulgadas oralmente, as pessoas batendo papo, né, falando, pela internet ou então pela imprensa, tá? A gente vai ver aí alguns exemplos, mas antes eu quero saber a resposta de vocês, tá? Aquelas imagens falavam de que mito e de que lenda, minha gente? Lê aí, por favor, a resposta. Bom dia, galerinha do quinto ano. Bom dia, Evaldo. Evaldo, alguns alunos escreveram aqui. Boitatá e Tó, Boitatá e martelo do Tó, mas eles não especificam, entendeu? Eles só colocaram esse tipo de resposta. Beleza. Aí dá uma explicada aí para ele. Pronto, para eles é isso. Boitatá e Tó. Muito bem, galera, é isso mesmo, tá? Estão lembrando aí das aulas, né? E também do que já viram até em outros anos. Olha só, ali tem o Tó, que é um mito, né? A gente, quando explicar agora o que são mitos, vocês vão ver a diferença. E a gente tem também uma lenda, que é a lenda do Boitatá. Muito bem, galera aí tá por dentro, viu, meu povo? Então, olha só aqui alguns exemplos de lendas urbanas, né? Alguém já deve ter tentado assustar você com a história do carro preto, né? Menino, cuidado com o carro preto. A história da perna cabeluda, né? É uma outra lenda também urbana que as pessoas tratam, né? Aí tem um homem correndo com medo da perna cabeluda que supostamente apareceu. O ET de Varginha, né? Que é uma cidade aqui no Brasil que disseram também ter visto, mas depois essa lenda ela foi deixada de lado, né? E aí tem uma mulher dizendo que estava dirigindo uma estrada deserta e de repente viu um chupa-cabra passou na frente dela. Então, as lendas elas vão se desenvolvendo a partir dessa fala oral, né? E muitas vezes a internet ou então a TV, os programas, né, de TV, eles vão ampliando essa ideia, né, galera? Muitas vezes para poder ganhar audiência, na verdade, né? Mas, concretamente, as lendas, elas são apenas histórias fantasiosas. A gente tem também a história do bicho-papão, talvez do grupo aí a mais recente, né, a Momô, a história do velho do saco, da loira do banheiro. Tudo isso são lendas urbanas, lendas mais modernas, mais atuais, tá? Tio, a gente tem que se preocupar com essas coisas? Olha, como lenda, não. A gente tem que se preocupar com os estranhos, né? Em atender uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, como era o caso aí da Momô, né? Acontecer de alguém mandar uma mensagem. Então, você tem que tomar cuidado com qualquer pessoa que seja estranho, né? Qualquer carro estranho, onde o motorista, a pessoa que está lá, lhe convide, é claro que você tem que tomar cuidado, né? Não é só com o velho do saco, é qualquer pessoa que se mostre suspeita para você, tá? Então, cuidado constante, né, meu povo? Mas com relação a esses exemplos aí, são lendas, certo? Então vamos lá, o que são mitos? Olha só, os mitos eles são narrativas de caráter simbólico que procuram explicar a origem das coisas. O que é que a gente encontra no mito? A gente encontra heróis, deuses, semideuses, animais fantásticos, né? Que têm algum significado, plantas,
certo? Também que são consideradas sagradas. Então, nos mitos, minha gente, não é só uma história contada, né? Os mitos procuram explicar a origem de algo. Como a gente tem, por exemplo, a origem do mundo, né? Cada cultura ela tem o seu mito, a sua história que procura explicar como aquilo tudo aconteceu, né? Tanto os indígenas, as tradições afros, né? Cada uma tem os seus mitos, tá? Então, a lenda, ela procura explicar, trazer alguma simbologia para explicar algo? Não. É uma história que é contada. Os mitos é diferente. Eles procuram trazer um significado, uma explicação da origem das coisas, tá? Ok? E aí a gente agora quer responder essa pergunta, né? Qual é a diferença de mito para lenda? Pessoal, a imagem aí talvez ela fique pequena, né, para vocês, mas nós vamos explicar calmamente para a gente poder compreender, certo? Olha só, o mito, né? Qual é a diferença de mito para lenda? O mito, como nós já falamos, ele possui um caráter explicativo ou simbólico. Ele traz uma ideia. Vamos voltar lá para o martelo de Thor, né? Para a história de Thor. É um mito nórdico que explicava o quê? Por exemplo, quando havia algum momento, né, por exemplo, da mudança de estação do ano, né, do inverno para o verão e tal, eles tinham explicação. Não, esse momento aí é um momento em que Thor ele está batalhando contra os seus inimigos, porque eles haviam pego o seu martelo e Thor conseguiu recuperar. Tá? Então, eles explicavam aquilo que acontecia na natureza, na vida, a partir dos mitos. Tá? O mito ele também procura explicar a origem do mundo e do homem por meio de personagens como deuses ou semideuses. A gente também já falou sobre isso. O mito ele explica a realidade por meio de suas histórias sagradas que não possuem embasamento para serem aceitas como verdade. Ninguém nunca viu Thor, só no filme dos Vingadores, né? Mas na realidade, na vida real, ninguém nunca viu Thor. Então, não dá para explicar com embasamento científico, por exemplo, os mitos, galera. Tá? São histórias que são transmitidas, que procuram trazer uma explicação, mas ela não tem a intenção de ser científica, né? De trazer uma comprovação e tal. Nada disso. O mito são essas histórias que procuram trazer uma explicação, uma simbologia para as coisas. Uma coisa importante também, todas as culturas possuem seus mitos, todas. Toda cultura, antes da ascensão da ciência, né, explicavam as coisas a partir das histórias míticas, a partir dos mitos. Uma outra coisa também, mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lendas. Por quê? Pelos motivos que a gente apresentou a respeito do mito, né? Todas essas explicações que nós trouxemos. E o que seria então a lenda, meu povo? A lenda ocorre uma mescla, uma mistura da realidade dos fatos com a fantasia ou a ficção. Vamos pensar o seguinte: a pessoa está lá no interior, de repente vê uma luz bem forte, né? Está lá na floresta caçando e tal, e aí vê uma luz forte. Então, como ele já ouviu histórias sobre o boitatá, ele começa a imaginar que aquela luz forte que ele viu lá no meio da floresta é o boitatá, porque na cabeça dele já estava isso ali. Então, há uma mistura da realidade. Qual foi a realidade? Ele viu uma luz forte. Podia ser uma estrela cadente, podia ser um farol de um carro e tal, mas ele viu uma luz forte. Só que ele junta esse fato com uma fantasia, com uma ficção de uma história que ele já ouvia há muito tempo, tá? Na lenda, os fatos reais históricos servem como suporte às histórias. Existem pessoas que juntam material reciclado, que anda com saco, por exemplo? Existe. Mas muita gente usou essas pessoas para poder assustar as crianças, né, contando histórias fantasiosas, certo? Então, há uma realidade, pessoas que são catadoras, não devem ser tratados com preconceito, né, meu povo? É claro, são trabalhadores, mas as pessoas juntaram a imagem desses trabalhadores com aquela imagem de alguém que é perigoso, né, que pode carregar criança e tal, certo? As lendas elas sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente, tá? Por exemplo, existem lugares aqui no Brasil, na região sul, que o boitatá não é uma cobra que pega fogo, é um touro
que pega fogo. Olha só, é também chamado de boitatá, certo? Só que nesses outros lugares, o animal, né, em si, a figura em si, ela muda. Então, as lendas, elas vão sendo transmitidas de maneira diferente a partir dos lugares e a partir também do tempo, tá? As lendas fazem parte da realidade cultural, tá? E por serem repassadas oralmente, como a gente já falou, ela sofre transformações, tá, galera? Então, fica aqui a nossa palavra de gratidão, mas antes, olha só, lá na atividade de vocês, meu povo, vocês vão encontrar o baobá, a história do baobá. Essa planta, ela é sagrada para o povo africano, né? Certo? Para o povo de origem afro. Por quê? Por causa de toda aquela história, de todas de todo o bem, né, que ela traz, certo? Vocês vão encontrar lá várias referências ao baobá, né? Vão encontrar alguns links também que vocês podem acessar para falar sobre as plantas sagradas ou as árvores sagradas aqui do Brasil, tá, gente? E nesse ponto, olha só, a gente coloca lá na última questão sobre as plantas sagradas ou árvores sagradas aqui no Brasil, a gente pede... Pois não, Ana? Tenta segurar o microfone de forma mais delicada, que tá chiando um pouco. Isso, melhorou. Tá ótimo, pode continuar. Tá bom. Desculpa aí, galera. Olha só, vocês vão encontrar lá uma atividade, gente, falando sobre planta sagrada, tá? A gente dá alguns links lá para que vocês possam pesquisar, certo? Sobre a planta sagrada ou árvore sagrada aqui no Brasil, mas você também pode perguntar à sua família, certo? Bem, lá na África, eles consideram o baobá uma planta robusta, significativa para eles como sagrada. E aí você pode perguntar a alguém, qual é a planta que é considerada sagrada? Talvez a sua avó, o seu avô, os seus pais, né, seus tios, pessoas mais velhas vão lhe ajudar nessa atividade, tá, gente? Não é obrigatório ter que pesquisar na internet, não, tá certo? Então, pessoal, tá aí a nossa palavra também de gratidão, né? Uma imagem aí de carinho que a gente leva para vocês também, tá certo? E eu espero que a gente continue crescendo e desenvolvendo o nosso trabalho aqui, tá certo? Não só com a minha aula, mas com a aula dos outros professores também. Tá todo mundo caprichando para vocês, tá, galera? E aí eu passo agora para a Ana, para a Simone. Simone. Olá. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhuma dúvida, Evaldo. Eles esclareceram aí o Tó e o Boitatá, mito e lenda, e pronto. Ok, galera. Então, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Pedro Gabriel diz que ama a lenda, principalmente a do Curupira e a da Kiara. Joia, acho joia. que Yara, não é não que ele quis? Yara, isso. Isso, da Yara. Pronto, ele corrigiu aqui embaixo, Yara. Thalita diz, Evaldo, tio, todas as lendas podem ser verdades? Tipo, uma lenda que não é verdade, ela pode virar verdadeira? Não, a lenda, gente, né? Ela não é verdade em si. Ela traz elementos da história, né? Digamos assim, elementos de verdade, e as pessoas criam história a partir daquilo ali. Por exemplo, vamos pensar, certo? Eu não tenho nenhum dado específico sobre isso, não. Mas vamos dizer que em um determinado lugar, uma pessoa, numa escola ou num outro ambiente, uma criança foi atacada por alguém no banheiro, certo? Dá um exemplo. Então, a partir dessa história que foi real, as pessoas começam a transmitir outras, né? Começam a transmitir outras histórias, acrescentando ponto, né? Aumentando um pouco, tirando os detalhes, colocando outras. E aí pode ter nascido a partir disso a história da loira do banheiro. Outro exemplo, muitos animais lá na cidade de Varginha, eles foram encontrados mortos, né? Então, como alguém disse, certo, que viu um ET, né? Então as pessoas associaram a quê? Não, então foi o ET que matou esses animais, certo? Mas não existe nenhuma comprovação, certo? Uma história
ela pode ser transformada em lenda e transmitida de uma geração para outra. Só mais um exemplo para a gente fechar. Um grupo de animais foi encontrado mortos no interior. E aí alguém disse que viu um monstro diferente, né? Pode ser que ela não tenha olhado direito, ou era um touro, ou então um lobo, né? Ou uma raposa grande e tal. E aí as pessoas começaram a associar aquelas mortes dos animais a um ser que não existe, que seria então o chupa-cabra, certo? Então a lenda em si ela não é real, mas ela pode surgir a partir de histórias reais, viu, Thalita? Beleza? Evaldo, Pois não. a aluna Julie está perguntando qual tarefas. Cauane não está entendendo tudo. Sim. E se tem alguma atividade de religião, certo? Ok. Mas, deixa eu dar aqui uma sondada. Isso, por enquanto é isso. Beleza. Tem um minuto, Evaldo. Tem uma aqui que diz que a lenda que dá medo, o mito não dá tanto medo. É verdade. Olha só, minha gente, esse vídeo, né, ele vai ser transmitido para o YouTube, então vocês vão poder dar uma olhadinha de novo para poder tirar alguma dúvida, tá? Lá, eu acho que vai ficar mais fácil para você ler, né? Então, vai lhe ajudar. Com relação à atividade, galera, ela não chegou, a gente encaminha para a escola, né, para a coordenação, e aí a coordenação, ela dá uma olhada lá na atividade e depois encaminha para vocês. Então, se a atividade ainda não chegou, do ensino religioso, ela vai chegar, tá bom? Referente a esse tema, tá, galera? Ok? Pode finalizar, tio Evaldo. Valeu, gente, mais uma vez, grande abraço, tá, galera? A gente espera muito, né? A gente insiste pedindo para vocês se cuidarem, porque a gente quer ver todo mundo bem, tá certo? E eu fico muito feliz com as perguntas de vocês, com essa relação, né, meu povo? A gente não está se vendo, não está próximo, né? Mas com certeza é uma interação muito bacana, tá? E eu espero que todo mundo continue aí, no ritmo de estudo, para a gente não se perder, tá certo, meu povo? Grande abraço, um cheiro em cada um, galera. E obrigado aí, meninas, pelo apoio, tá? Deus abençoe vocês. Para os alunos que estão assistindo a aula sem ser ao vivo, pelo vídeo do YouTube, o código dessa aula é 5R02. 5R02. Encerrando.